Bear, I love you so much. I don't think I could live without you. Quando você ouve a frase filmes de terror, muito provavelmente algumas produções já vêm imediatamente à sua cabeça. Blockbusters como Invocação do Mal, Sobrenatural, It a Coisa, Atividade Paranormal e até mesmo algumas das grandes franquias de filmes slasher. São filmes que, de uma maneira ou de outra, ajudaram a definir o terror que ficou popular nos últimos anos. Porém, recentemente a gente tem visto uma leva de filmes do gênero chegando com muito menos orçamento, menos expectativa e, em alguns casos, praticamente sem fazer barulho. Curiosamente, alguns deles conseguem fazer algo que grandes produções milionárias acabam tendo dificuldade de fazer: causar medo de verdade. O mais recente que me pegou dessa forma foi Obsessão. E o grande diferencial dele está justamente na maneira como ele constrói o terror. Em vez de depender o tempo inteiro de sustos baratos, jumpscares ou daqueles clichês que a gente já aprendeu a esperar de um filme desse gênero, Obsessão prefere trabalhar com uma coisa muito mais difícil de fazer: a sensação de que existe alguma coisa errada, mesmo quando aparentemente não existe nada acontecendo. O filme entra naquele território que a gente conhece como terror psicológico. Em vez de simplesmente colocar sangue, monstros ou criaturas assustadoras na sua frente, ele trabalha com medo, paranoia, desconforto, manipulação e, principalmente, com a perda gradual da capacidade de distinguir aquilo que é real daquilo que pode estar acontecendo apenas dentro da cabeça dos personagens. E, sinceramente, esse tipo de terror me provoca muito mais pavor do que uma freira vindo correndo na minha direção. É uma sensação de ansiedade, impotência e tensão que o filme consegue construir sem precisar ficar mostrando alguma coisa assustadora o tempo inteiro. Fazia bastante tempo que eu não terminava um filme de terror com aquela sensação de caralho, isso realmente me deu medo. E é justamente por isso que hoje eu não vim aqui simplesmente resumir a história de Obsessão ou dizer se o filme é bom ou ruim. Hoje eu quero falar sobre o que esse filme faz para conseguir provocar medo, sobre as escolhas que tornam algumas situações tão desconfortáveis e, principalmente, sobre por que Obsessão conseguiu despertar em mim uma coisa que muitos filmes de terror já não conseguem mais: o medo genuíno. A direção ficou com o promissor Curry Barker, que antes era mais conhecido como um comediante de internet e agora já começa a ser reconhecido pelos grandes nomes de Hollywood. E junto do diretor de fotografia Taylor Clemons, ele soube muito bem como usar a iluminação a favor do filme. Um dos melhores exemplos disso é a cena em que a Nick vai até a casa do Bear, quando ela já está possuída pela entidade do One Wish Willow. Ela está parada na porta conversando com ele e a princípio não existe nada de particularmente assustador acontecendo. Ela está falando normalmente, não está gritando, não está correndo atrás dele. Não tem absolutamente nenhum motivo óbvio para você sentir medo daquela situação. Só que tem um detalhe: você mal consegue enxergar o rosto dela. E é justamente isso que deixa tudo desconfortável. O rosto da Nick fica praticamente engolido pela escuridão. E dependendo de onde você estiver assistindo, principalmente se a tela estiver mais escura, você praticamente só consegue enxergar os olhos dela brilhando no meio daquele breu. Porra, mano, não tem como. É uma cena que, entre muitas aspas, é completamente normal. Duas pessoas conversando na porta de uma casa, mas a iluminação faz você imediatamente pensar que tem alguma coisa muito errada ali. O filme não precisa colocar a entidade fazendo uma careta demoníaca ou simplesmente aparecer na tela com um susto. Ele só precisa esconder o rosto dela. E isso é muito interessante porque o filme entende uma coisa básica do terror. Quando você não consegue enxergar alguma coisa direito, seu cérebro começa a completar as lacunas. Go back to sleep. Outra cena que ilustra perfeitamente essa utilização da iluminação para esconder elementos do cenário é quando a Nick observa o Bear dormindo. Ela fica naquele cantinho do quarto completamente no escuro, observando ele de longe. A cena dura aproximadamente 1 minuto e, pra mim, foi de longe uma das cenas mais assustadoras do filme. Não acontece praticamente nada, e é justamente essa ausência de acontecimentos que faz a cena funcionar tão bem. Você fica esperando alguma coisa acontecer a qualquer momento. Seu olho começa a procurar alguma
alguma coisa naquele quarto escuro e quanto mais você procura, mais desconfortável fica. E essa cena foi meio relatable pra mim. Talvez alguns de vocês também tenham passado por isso. Quem nunca acordou de madrugada, olhou para o canto mais escuro do quarto e jurou que tinha alguma coisa ali? Na maioria das vezes era um cabide de roupas. No caso de Obsessão, porém, aquele canto escuro é praticamente o retrato da cagada que o protagonista fez. E isso é algo que eu vou abordar mais pra frente. Sem dúvidas, o susto mais bem feito foi quando o Bear volta do trabalho e a Nick está na mesma posição desde quando ele saiu. Eu não esperava por isso. Ele entra em casa e acende a luz. Eu achei que ele ia, sei lá, entrar em casa e ela estaria no quarto. Daí sim vira o susto. Não logo de cara, igual foi. É um susto muito bem feito, porque a trilha sonora não entrega nada e é muito difícil você prever essa cena. Você realmente não está preparado para aquilo. E o susto não para só nisso. O filme inteiro é uma aula de como ir pegando no teu psicológico. Cada vez mais as coisas vão saindo do controle e você, como espectador, não pode fazer nada. O filme te coloca numa posição de impotência incrível, porque você vê a situação piorando, percebe que a história tá caminhando para algo cada vez mais perturbador e simplesmente não tem como interferir. Personagens morrem e o final é simplesmente avassalador. Sinceramente, é genial. Não dá. Esse lance dele planejar ir de Vasco, tomar os remédios e em seguida a Nick usar o One Wish Willow contra ele é muito bom. Ele sai também possuído, mas acaba indo dessa pra melhor. Isso quebra o feitiço da entidade e traz a verdadeira Nick de volta. Simplesmente fudeu. Infelizmente não tem nada que ela possa fazer. Tudo vai cair nas costas dela. Só esse final já é muito mais assustador que a maioria dos filmes de terror genéricos lançados recentemente. É um final aberto, mas que não precisa de explicação. Você simplesmente sabe que fodeu geral. E eu gosto muito disso, porque o filme não precisa mostrar exatamente o que vai acontecer depois. Ele deixa você imaginar as consequências e isso acaba sendo ainda mais perturbador. Essa é a grande diferença de uma Invocação do Mal 4 da vida para Obsessão. Eu assisti essa bomba no cinema e foi um dos piores filmes que eu vi ano passado. Ele tem todos os clichês que eu citei antes. Susto gratuito e aquela necessidade de ficar criando momentos para provocar uma reação imediata. Sinceramente, não me deu genuinamente medo. O máximo que esse filme me causou foi um susto e olhe lá, ele vive totalmente de momentos. Enquanto filmes como Obsessão te carregam em angústia e pavor durante toda a história. E é justamente isso que, pra mim, faz toda a diferença. A grande arma do filme que, na mão de um cabaço, catalisou toda a história. O diretor já explicou que o salseiro não é do mal, ele funciona. E funciona muito bem, mas depende do desejo e principalmente de como é feito esse desejo. A trama gira em torno da vontade do personagem principal de ter a sua amiga amando ele mais do que qualquer pessoa no mundo. Essa simples frase abre portas para diversas situações, porque é um desejo que não impõe cláusula nenhuma sobre o que vai acontecer. Ele não especifica como ela deve amar ele, nem até onde esse amor pode chegar, e é justamente aí que mora o problema. A personagem acaba ficando completamente obcecada por ele, presa num transe de obsessão. O desejo começa de uma maneira até normal e gradativa, mas conforme o tempo vai avançando, os sinais de merda começam a aparecer. A cena do gato, por exemplo, é um verdadeiro terror. É interessante como o filme vai aumentando isso aos poucos, porque cada nova situação faz você perceber que o desejo está indo muito além do que o Bear imaginava. Cada vez mais, as decisões do protagonista vão ficando totalmente questionáveis. Você começa a ficar desconfortável, não necessariamente pelo perigo físico, mas porque percebe que o próprio Bear está alimentando o problema. Ele poderia tentar parar, poderia perceber que aquilo está indo longe demais, mas continua tomando decisões que só pioram a situação. Isso traz uma pergunta muito simples, mas que resume muito bem essa parte do filme e leva diretamente para o próximo capítulo. Até onde você iria para conseguir aquilo que deseja? Eu
não quero chover muito no molhado, porque a essa altura do campeonato já deu pra perceber que o grande vilão do filme é o Bear. Então já deu de ficar dizendo isso à torta e à direita. Porém, eu gostaria de argumentar sobre. Ele é um verdadeiro cabaço. No início, ele é até um cara legal, está apaixonado pela mina que só vê ele como amigo. Quem nunca, né? O problema realmente começa quando ele usa o One Wish Willow. As merdas começam a acontecer e ele simplesmente finge cegueira. Ele ignora boa parte dos problemas e começa a se aproveitar da Nick possuída, mesmo quando fica cada vez mais evidente que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Até o Ian chega a dar uns toques pra ele resolver essa parada logo e ele não dá ouvidos, mesmo com todos os sinais de merda aparecendo na frente dele. No, 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 don't do that! Isso é uma coisa que eu gosto no filme, porque o Bear não é simplesmente um personagem que toma uma decisão ruim e depois sofre as consequências. Ele tem várias oportunidades de perceber que fez merda, mas continua escolhendo o caminho mais conveniente para ele. E o medo também está muito relacionado com isso. Você vai vendo o Bear tomar decisões terríveis e fica angustiado conforme as coisas vão piorando. Em vários momentos você está literalmente assistindo de camarote enquanto o protagonista cava a própria cova. E o pior é que tudo isso poderia ter sido resolvido se ele tivesse usado um prompt bem claro. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain com o Cop Chief. Você vê o problema crescendo, sabe que a saída não é fácil, mas dá pra contornar. E mesmo assim, ele escolhe exatamente a pior decisão possível. Isso acaba deixando toda a situação ainda mais angustiante. As decisões afetam todos em volta dele, muitos até bem inocentes. E isso, o protagonista não louvável, deixa o filme ainda mais assustador e me dá medo genuíno. Não tive o prazer de ver esta obra no cinema e me culpo por isso. Assisti quando chegou no streaming e mesmo assim foi uma experiência sensacional. Fazia tempo que eu não ficava com medo de um filme de terror. Eu citei Iluminação e recentemente vi muita gente no Twitter, quem diria, querendo desmerecer o filme, falando que a edição usou máscaras para escurecer algumas áreas. Isso pra mim não anula o mérito da produção. Mesmo com a ajuda digital, houve um grande empenho usando técnicas simples. Na cena da Nick no canto do quarto escuro, eles maquiaram a Indy Navarrete com uma aparência meio Vale da Estranheza, onde ela de olhos fechados parece que está de olhos abertos. O medo aí vem total da natureza humana, a ter repulsas de coisas que parecem humanos, mas não são humanos. A atuação da Indy também é algo que contribui muito pro terror do filme. O Curry pediu pra ela fugir da clássica atuação de possessão e ir pra algo mais namorada ciumenta. Ela conseguiu mesclar perfeitamente os dois. Vem forte pra batalha do Oscar pra mim e o filme já está decolando a carreira dela. Curry é outro que já tem projetos futuros na mão. Simplesmente ele vai escrever e dirigir um reboot do Massacre da Serra Elétrica produzido pela A24. A missão dele vai ser resgatar o aspecto cru e sujo do filme de 74, dirigido por Tobe Hooper. Se você conhece alguém que assistiu essa obra e acabou não compreendendo o terror do filme, compartilhe este vídeo com ela. Espero que tenham gostado do vídeo e, se possível, hypem para dar uma ajuda e se inscrevam no canal para ficarem por dentro do que vem por aí. Vem coisa boa. Eu sou o Otávio Marinho e obrigado por assistir.